Primeira leitura nos recorda o mandamento de Deus ao povo do Antigo Testamento para que celebrasse o memorial da Páscoa. Páscoa, que quer dizer passagem, e significa exatamente a passagem de Deus que tirou o seu povo do Egito. Este povo que antes é muito mais do que tirar de um lugar. A libertação é aquele povo escolhido, que embora ainda viva as marcas do pecado na sua vida, sente a força, a graça de Deus que chama, de Deus que liberta e de Deus que dá vida. E esse é o memorial que o povo foi chamado a celebrar em todo o Antigo Testamento. O memorial da passagem de Deus. Deus que passou para tirar o seu povo da casa da escravidão. A segunda leitura nas palavras de São Paulo nos recorda o acontecimento central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor, quando o próprio Jesus toma o pão da celebração e indica que este pão não é mais pão, mas que é o seu corpo, e que aquele cálice não é mais vinho, mas que é o seu sangue. Se a primeira Páscoa recorda a passagem de Deus, a Páscoa celebrada por Jesus nos afirma a presença de Deus. Deus não só passou pela vida do seu povo, mas Deus permanece na vida do seu povo. E a Eucaristia é esta certeza da presença de Deus no meio de nós. Nenhuma outra religião, nenhuma outra fé, nenhuma outra explicação ousou tanto falar de Deus que assumiu a natureza humana, e falar de Deus que, assumindo essa natureza humana, quis se colocar como alimento para toda a humanidade na Eucaristia. Deus permanece no meio de nós. Essa é a Páscoa que nós celebramos. A permanente presença de Deus no meio de nós. Um Deus que cuida das nossas necessidades. Um Deus que atende às nossas súplicas. Um Deus que nos liberta da maldade e do pecado e que nos dá vida plena. Tudo isso é contemplado no mistério da paixão e morte do Senhor. A ressurreição é a confirmação de que tudo aquilo que Jesus tinha anunciado, de que toda a palavra de Jesus estava cumprida e realizada na pessoa dele. Por isso, a Eucaristia, como memorial deste acontecimento, ela nos faz entrar naquele acontecimento mesmo que Jesus celebra. Nós não estamos celebrando um teatro, como se nós colocássemos ali um pedaço de pão, um pouco de vinho, para fazer de conta que é corpo e sangue de Cristo. Mas é o próprio Cristo que, presidindo a celebração, Ele mesmo se dá a nós como corpo e sangue na Eucaristia. É o próprio Cristo que atualiza este mistério. O que nós celebramos em cada Eucaristia não é outro acontecimento que não aquele aonde os apóstolos estavam. Lá estavam os apóstolos, aqui estamos nós. Mas é o mesmo Cristo que realiza este mistério da nossa vida. Por isso a Eucaristia não é um teatro, não é algo para a gente fazer uma representação. Ela é o acontecimento salvífico maior da nossa fé, porque o próprio Cristo se coloca aqui e preside este acontecimento e, portanto, atualiza na vida, na história de cada um de nós, este ato salvífico da sua paixão, morte e ressurreição.
é o próprio Cristo que nos alimenta. Hoje é o próprio Cristo que se dá a nós, que oferece o seu corpo, que oferece o seu sangue. É o próprio Cristo que da cruz nos lava com o seu sangue, o sangue redentor. É o próprio Cristo que, perdoando os nossos pecados, nos aponta o caminho de salvação. É a presença, é a permanência de Deus na nossa história, ou na história da humanidade. Cada vez que se celebra a Eucaristia, não se repete este acontecimento, mas o acontecimento se atualiza na história. Cada vez que nós estamos numa celebração, este acontecimento é realizado na vida de cada um de nós, em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar aonde um padre e a sua comunidade estão celebrando, aí o próprio Cristo realiza este acontecimento. Mas é um acontecimento que também nos chama a uma coerência de vida. E exatamente por isso, a Eucaristia, ela não se encerra no momento celebrativo, mas ela nos convida a um compromisso, o compromisso do serviço. Se Jesus celebrou com os seus discípulos aquela última ceia, ele também mostrou que esta celebração indica a necessidade de estar a serviço dos outros. Mesmo os apóstolos tiveram certa dificuldade em entender este acontecimento. E nós ainda temos muito que aprender cada vez que nós ouvimos este Evangelho, ou cada vez que nós ouvimos o apelo do Evangelho, de nos colocarmos a serviço. Colocar-se a serviço não é simplesmente fazer qualquer coisa. Servir ou ajudar não é a mesma coisa. Mas este acontecimento é real, é verdadeiro, quando nós encontramos no outro o Cristo que sofre. E nós nos colocamos a serviço do Cristo sofredor na pessoa do outro. É aí que a ação cristã, que o serviço cristão chega à sua plenitude. É aí que a Eucaristia celebrada e a fé praticada se encontram de uma maneira que não pode mais ser dividida. E isso é mostrado pelo próprio Cristo. O seu corpo e o serviço estão unidos na mesma pessoa, na pessoa do Cristo. E é esta realidade que nós somos chamados a testemunhar. Se nós nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, se nós ouvimos a palavra na celebração, não é simplesmente para nos satisfazer espiritualmente, mas é para que esta satisfação da palavra e do corpo e sangue da Eucaristia nos ajude a viver e a testemunhar a nossa fé na realidade do mundo, porque é lá que nós mostramos no que acreditamos. Que a palavra de Deus hoje ouvida, que a Eucaristia hoje compartilhada, nos ajude na nossa caminhada de fé, e que nós sejamos de fato, pelo nosso batismo, testemunhas de Jesus, testemunha do seu amor, testemunhas da sua misericórdia, e que a Eucaristia que nós celebramos nos ajude sempre mais a confirmar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.